Agora sim, dando início ao período da tarde, que vai ser repleto de conteúdo, nós convidamos 3 grandes nomes do mercado brasileiro que são reconhecidos pelo relacionamento de sucesso junto às startups. Então eu convido à nossa tela o Sérgio Risola, que é diretor executivo do Cietec, já está aqui na tela, o Bruno Loreto, que é Managing Partner da Terracota Venture, e também o Marco Poli, que é Chief Visionary Officer do Closed Gap. Todos já estão aqui. Muito obrigado pela presença, Marco, Bruno, Sérgio, sejam todos bem-vindos. E para moderar o bate-papo com maestria e conduzir com muito sucesso, como sempre, eu já vou passar a bola para o grande Sérgio Risola, que vai auxiliar aí no bate-papo e passar as perguntas e as provocações para vocês. Obrigado aos 3, sejam muito bem-vindos. Valeu. Tá bom o som? Tá bom? Tá ótimo. Vamos lá, então. Salve todo mundo que está aí no ar com a gente. Valeu, amigo Léo, Guilherme, grande Guilherme Mauro, amigos de painel aqui, Poli e Bruno. Abraço a vocês. Não é? Que honra estar aqui em mais uma oportunidade de poder contar um pouquinho. Eu acredito que o Léo está me dando aí os meus 11 minutos de glória, e depois vocês são donos também dos seus. Mas eu fiz um improviso, porque conhecendo-me, se eu não fizer uma coisa assim, eu me perco completamente, porque é muita coisa para falar e o tempo nosso é curto demais. É demais. Quem é o Sérgio Risola do Cietec? Somos uma incubadora de empresas, não é? Da Universidade de São Paulo e do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEM, onde estamos, não é? Mas a marca que ficou gravada no mercado nesses 23 anos de estrada foi Cietec, que é Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia, que é a gestora dessa incubadora, não é? É uma incubadora que tem coworking, que tem pré-incubação, que tem pós-incubação, que tem um espaço que é quase o pré-parque tecnológico de São Paulo, como foi denominado por alguns anos, né? Então, a gente manteve já aqui dentro, já chegamos a ter 135 startups, mas de uns 5 anos para cá, o número nosso médio é 100 startups. O Cietec se especializou porque o mercado nos conduziu para isso. É um lugar de hard science, ou agora deep tech. Fala-se muito deep tech. E das nossas 100 empresas, 40 estão ligadas à saúde, health. Isso aqui ficou muito forte. O mercado nos conduziu para isso. Então, nós temos um número que é um indicador desse trabalho que fazemos, que para alguns é sucesso, para outros pode não ser tanto sucesso, mas nós temos 180 startups graduadas que passaram por todo o nosso processo e estão vivendo a sua vida aí no mercado com o cordão umbilical cortado. Então, nós já tivemos quase 1.500 que passaram por aqui, e temos, neste momento, uma centena delas. Neste momento Covid, nós temos 19 startups dedicadas a negócios da Covid. Então, nós nunca paramos um dia. O ritmo aqui, desde o dia 16 de março, que a universidade parou, o Instituto de Pesquisa Nuclear parou, o Cietec, quando não teve muita gente aqui dentro, tinha 140, 150 empreendedores dedicados aos negócios da Covid. Muitas coisas. Muito bem. O que as empresas procuram a gente? Elas procuram aqui principalmente pelo conhecimento que está aqui ao nosso redor. Da própria universidade, IPT, Butantan, ITA, Exalc, quer dizer, o Cietec aproxima as startups do conhecimento que elas já têm, mas elas vêm buscar aqui o novo degrau de conhecimento. A outra grande coisa que elas procuram é o número 2, praticamente, contato.
relacionamento com médias e grandes empresas de mercado. Isto é o ponto do nosso blá, blá, blá aqui daqui para frente. O terceiro ponto é as empresas precisam de investimento. Estamos aqui com duas feras do mercado de investimentos, venture capital e anjos. Então, o CETEC tem um desfile muito positivo de anjos investidores e de empresas de venture capital. Nesta segunda-feira, mais conhecido como anteontem, estava desfilando com uma startup nossa, o amigo nosso Francisco Jardim, da SP Ventures, aqui garimpando um negócio muito bom que está no ponto para ele. Quando eu digo está no ponto, é porque nosso time de mentores, nosso time de gestores tem essa missão também de preparar a empresa e deixá-la no ponto, para que o Poli chegue aqui, que o Loreto chegue aqui e já não tenham tanto trabalho. Não fiquem olhando uma centena delas. Esse pré-garimpo nós fazemos e tentamos deixar a empresa no ponto melhor possível de ter competência para conversar com o investidor sem passar vergonha e sem fazer a gente passar vergonha, não é? Comunicação. CETEC é bom de comunicação porque tem conteúdo. Quem tem conteúdo está sempre na mídia. As nossas startups e o CETEC apareceram no mês de agosto, relatório de ontem, 221 publicações. É um negócio bastante significativo e é uma ferramenta que a gente usa quando a empresa chega no ponto de botar a cara no mercado. Como é que, junto com a nossa assessoria de comunicação e os mentores, nós dizemos, cara, nós vamos te botar na mídia e pesada. Você está pronto para dar conta, não é? Não vai fazer papelzão, não é? Então, gente, o que nós fazemos num lugar como este aqui? Networking, pontes de negócios, pontes com conhecimento, com um time de mentores parrudo que está aqui conosco e bastante experientes. Vamos correndo no mercado quando não temos o especialista daquela área. Se não está aqui na USP, se não está aqui no IPT, nós corremos no mercado e gritamos help. Fazer as pontes com o capital público, com a nossa agência FAPESP de São Paulo. Eu sempre digo que eu rezo sempre nas minhas orações para o papai, para a mamãe, para os meus filhos, esposa e para a FAPESP. Porque ela faz o diferencial numa startup, deep tech, health principalmente, com esse recurso público muito bem encaminhado e fiscalizado. Então, a Desenvolve São Paulo, o BNDES, a FINEP, então, a lei de informática, que é uma ferramenta incrível. Então, você juntar essas ferramentas, arrumar a empresa, é ponte de negócio. Mas estar aqui é estar ali no cubo do Itaú, é estar ali no Inovabrá do Bradesco, ou estar lá com a Distrito no HC, ali com o timinho daquele puta ambiente que o nosso Hospital das Clínicas montou. Ou estar ali com a Oxigênio, com a Porto Seguro, com o Rogério, o Daniel, da Liga Ventures. Então, o CETEC tem que estar e está conectado com esses ambientes, ou com o Secov, com todas as ações do Secov, ou com o Roberto Souza, lá da CTE, em redes, fazendo as conexões das PropTechs, as Construtechs, que tem pouco. Eu, como vim de 29 anos do setor da construção civil, sou um crítico que a inovação ainda bate menor. Por isso que a Smartus está aqui e por isso que a gente está fazendo um esforço redobrado para aparecerem startups mais uma puta pegada dentro da nossa construção e do setor imobiliário, não é? Gente, inovação e risco são parceiros. Como eles se dão, inovação e risco? Senão não tinha graça e nós não estaríamos aqui, não é?
Como é que uma startup faz parceria e fideliza uma parceria com uma grande empresa? Não é fácil. A gente tem aí na conta do Bruno Rondani, da 100, ou da Liga, a gente vê que a Distrito diz que já tem umas 400 grandes empresas que têm a startup, o programa de startup dentro do core dela. Está virando o DNA de grande empresa. Mas nós sabemos que para uma grande empresa internalizar uma startup, entender e validar o negócio da startup dentro da grande empresa é uma tarefa que está sendo construída. Eu sempre cito uma das primeiras que fez isso com muita competência. Tivemos 2 grandes aceleradas no Grupo Votorantim, Nexa, agora Nexa, que montou há alguns anos, chegando aí Andrade Gutierrez com Vetor, também com essa mesma pegada de escolher a startup e botar dentro da empresa. E o único comentário que eu deixo aqui no ar é quando a grande empresa adota uma startup, para nós é a coisa mais linda, mas quando ela quer exclusividade da startup, dedicação full time da startup a ela. Isto tem um lado maravilhoso quando dá certo, mas tem um lado triste quando a startup leva um cartão vermelho e tem o mercado bastante... Ela ficou muitos meses dedicado àquilo. Esse é um ponto que a gente tem que buscar de equilíbrio, e eu estou vendo que a Andrade Gutierrez chega com essa oferta de não exclusividade só para mim. Se você tiver time e tiver competência, divida isso com outros de mercado. A pequena e a média empresa. Eu quero terminar dizendo que a pequena e a média empresa brasileira, que tem muita dificuldade. O Nakagawa tem um trabalho muito bacana mostrando a falta de inovação na pequena e média empresa, por razões que não interessa discutir aqui agora. Mas eu quero dizer que quando uma pequena e média empresa adota uma startup, ela internaliza a inovação no DNA dela. Você muda uma empresa pequena e média que fatura 20, 30, 40, 50 milhões, quando ela agarra uma startup e põe lá dentro e sabe extrair e dar para a startup aquilo que é o melhor lá dentro da pequena e média empresa. Nós no Cietec estamos com uma experiência incrível, fizemos um teste de mercado com uma empresinha chamada Dow Química, mas a Dow mudou o rumo dela e a gente engrenou no início deste ano, com pandemia e tudo, com uma outra empresinha chamada Johnson & Johnson. Então, hoje, Johnson abre as portas para algumas startups selecionadas junto com o Cietec. Ela abre os laboratórios dela, ela põe mentores dela, e o Cietec põe aquela competência que ele tem. Esse ajuntamento é a coisa mais linda que já está acontecendo, e as agências de fomento ficam felizes, não é? Então, nós queremos mais empresas, grandes, médias, que queiram montar programas, como o Bruno Rondani monta, como a Liga Ventures monta, mas o Cietec tem uma infra aqui, junto com a universidade, junto com os institutos laboratoriais e de cientistas, que são poucos que têm essa oferta neste momento. Eu nem vou falar de startups, né? Porque eu vou deixar para o meu tempo, eu acho que eu falei 10 minutos, e eu acho que a empresa startup do Cietec que está na mídia, que vem bombando, é a Omni Eletrônica. A Omni Eletrônica que, antes da pandemia começar, ela tinha feito o Einstein inteiro. Sim, assim, o que é fazer? Ela orienta com sensores a questão do uso de ar-condicionado, de umidade, enfim, esses lugares fechados. Ela agora acaba de fazer com o HC,
que foi o grande sucesso dessa startup nossa, entender a Covid, como é que ela circula e por que ela está ali, e agora ela terminou um trabalho em Guarulhos, está partindo para a segunda fase. É a nossa menina dos olhos de ouro, do mundo construção. Temos muitas coisas mais, mas eu queria provocá-los a vir nos conhecer e mexer com a gente. É isso aí, Léo, por hoje, por agora. Valeu, Sérgio. Agora a gente vou passar a palavra também para o Marco e para o Bruno, para a gente conseguir dar continuidade com o debate, ouvir todo mundo. Marco e Bruno, podemos seguir nessa sequência. Eu gostaria de ouvir de vocês, do ponto de vista do investidor, é claro. Uma coisa que eu provoquei aqui, até antes, no período da manhã, antes de ir para o almoço, é que as pessoas que nos acompanham, 90% são pequenas e médias empresas, do mercado imobiliário, no caso, e que nos informam que tem muita dificuldade em encontrar a startup certa para auxiliar no negócio de cada um aqui. Então, seja porque traz mais problema do que solução, seja porque é caro, ou seja porque só resolve 5% do problema e não 100% do problema. Então, minha pergunta para vocês, e já passando a palavra para vocês se apresentarem e falarem um pouco da atuação da Closed Gap e da Terracota, vocês, enquanto investidores, né, que dicas vocês dão para que esses também líderes das suas empresas no mercado imobiliário identifiquem quais startups corretas e onde investir e por onde começar? Bruno, por favor, faça aqui as honras de começar. Isso, vamos lá. Bom, boa tarde, pessoal, né? Prazer estar aqui com vocês, falando sobre o ecossistema de startups nesse setor, que tem crescido bastante. Para quem não me conhece, né, eu sou Bruno Loreto, sou fundador da Terracota Ventures, uma empresa de venture capital focada exclusivamente em construtex e proptex. Venho da indústria de tecnologia desde 2008, trabalhando com tecnologia para construtoras e incorporadoras, então conheço bastante das dores, né, que empresas de pequeno, médio, grande porte enfrentam aí de norte a sul do Brasil. E desde 2016 estou engajado aí com esse ecossistema de inovação, né? Tive à frente do Construtech Ventures, que foi uma das primeiras iniciativas ligadas a se relacionar, né, com empresas nessa vertical. Foi uma experiência muito bacana. E sou embaixador do Meet Hub, né, que é um hub de inovação que tem como intuito aproximar empresas tradicionais do setor, com startups e empreendedores que estão começando, ajudando a apoiar esses empreendedores, ajudando também a aproximar, né, os profissionais dessas empresas que querem se conectar com esse ambiente e que hoje conta com apoiadores como Cirela, Grupo Zap, Brasil Brokers, Alphaville, Gerdau, TIG, Duratex, e recentemente teve a entrada da B3, né, que tem uma frente imobiliária bem relevante, e também do pessoal da Superlógica, né, que início do ano anunciou aí uma captação de 300 milhões de reais e hoje é um dos principais players na área de condomínios, as Condotex. Então, nossa visão, né, sempre foi de que o setor ele é um oceano de oportunidades, né? De fato, como o Sérgio falou, o setor é muito atrasado ainda em digitalização, é um setor que tem baixíssimo nível de evolução em produtividade, né? As últimas décadas, né, de certa maneira, evoluíram muito pouco, né, os índices do setor, e muito pelo gap, né, de adoção de tecnologia, mas isso vem mudando, né? A gente olha para o que tem acontecido, especialmente nos Estados Unidos, Europa, Ásia, Brasil de 2017 para cá, né, tem tido um boom, né, no volume de startups, hoje são mais de 700 startups atuando aí no Brasil ao longo dessa cadeia de valor, e os investimentos têm acompanhado isso, né? Então, enquanto 2018 foram um pouco mais de 500 milhões de reais investidos em startups do setor, ano passado bateu 1,9 bi. E esse ano, né, a gente não deve ter talvez um montante tão grande em volume de dinheiro investido, até porque o Quinto Andar ano passado concentrou a maior parte desse capital, mas em quantidade de empresas investidas até agosto desse ano já bateu 70% de crescimento, o que é impressionante, né? Mais de 45 empresas do setor investidas em estágios iniciais, o que é a base, né, da nossa tese de investimento que fez a gente buscar aí trabalhar para levantar o primeiro veículo de investimento focado nessa tese no Brasil. Então, basicamente, esse é o nosso olhar, nós somos otimistas por natureza, né? Acho que todo investidor de venture capital tem que ter um otimismo, acreditar no empreendedor, acreditar em processo de mudança, e a gente acredita que tem muita oportunidade de criar grandes negócios e nos mais variados subsegmentos dentro dessa cadeia,
E aí a gente olha desde a pré-obra, né, fase de projetos, viabilidade, estudos, tem muita oportunidade aí, todo o contexto do ambiente de obra, seja obra de infraestrutura, obra civil, todo o contexto de intermediação imobiliária, né, que a pandemia ajudou a impulsionar a digitalização da jornada de contratação do imóvel, e aí também, de novo, né, a gente está falando de venda, locação, imóvel comercial, residencial, loteamento, então acho que tem muito espaço aí para aquecimento, e as propriedades em uso, que é um mercado que também tem um ótimo potencial, né, foi diretamente impactado aí no contexto comercial, porque ainda ninguém sabe o que vai ser o futuro dos escritórios, né, todo mundo sabe que sofreu impacto na pandemia, que alguma coisa pode mudar, mas o que vai ser exatamente ninguém sabe, e as próprias propriedades, residências, condomínios, que cada vez a gente tem, né, um contexto urbano mais amplo no Brasil, e mais edificações sendo construídas e entregues. Enfim, então esse é o nosso olhar, né? Acho que tem muita coisa para acontecer, é legal ver, né, o tema está em evidência e sendo discutido, que acho que ajuda a aproximar, né, quem está interessado, quem está em busca de soluções, quem está querendo dar o próximo passo. Show, Bruno. Marco? Tudo bom, pessoal? Muito obrigado. Leonardo, muito obrigado. Sérgio, Loreto, por estarem aqui também dividindo esse painel. Vou me introduzir aqui rapidamente, falar um pouco de como eu vejo esse mercado. Eu sou Marco Poli, eu sou empreendedor. Eu me formei em engenharia lá no começo dos anos 2000. Depois disso comecei a empreender, abri minha primeira startup logo depois da faculdade. Depois disso abri mais 4. A partir de 2010 eu comecei a investir em startup. Investi em mais de 50 delas agora. Fui agraciado com o Prêmio de Investidor Anjo de 2019, então eu sou o atual contender para o Prêmio de Investidor Anjo aqui da Bay Startups, do Startup Awards. A partir de 2015, eu comecei a pesquisar especificamente métodos de interação entre startups e empresas tradicionais, usando especificamente uma vertente de inovação aberta. Então, aplicando o conceito de como acontece a inovação, eu comecei a pesquisar como empresas estabelecidas e startups se relacionam, e como eu entrei nesse meio especificamente foi através da busca por formas e métodos mais eficientes para se empreender, formas e métodos que diminuam o risco de falha, que aumentem o risco de sucesso das startups. Uma das vertentes de estudo que eu comecei foi exatamente o uso de uma empresa estabelecida junto a uma startup com alguma forma de associação para que essa startup tenha uma chance de sucesso maior. Nessas pesquisas, 2 resultados estão se consolidando. O primeiro deles é a consolidação do método de criação de novos empreendimentos, do método empreendedor, que está já em estudo e sendo aplicado em pequena escala faz uns 2 anos, com resultados muito relevantes na diminuição da taxa de falha, no aumento da taxa de sucesso dos empreendimentos. E o segundo deles foi um mapa de formas de associação e interação entre startups e empresas estabelecidas. Hoje eu tenho mapeados, teorizados e já destrinchados 44 formas diferentes de associação entre empresas tradicionais e startups, baseados nos objetivos, nas capacidades, nos objetivos de cada um dos lados e como aquela forma de interação funciona. Então, só para vocês terem uma ideia, uma dessas formas de interação é fazer o M&A, é fazer a aquisição da empresa. Uma dessas formas de interação é comprar produtos dessa empresa para consumo próprio. Outra forma de interação é comprar produtos dessa empresa para revenda. Outra forma de interação é canalizar a venda de produtos da startup para melhorar o mix de ofertas que você tem. Então, cada uma delas foi mapeada e por terem características diferentes, mesmo que pouco diferentes, mas significativamente diferentes, elas acabaram classificadas de forma que seja mais fácil para ambos os lados conseguirem entender que tipo de negócio cada parte está esperando de acordo com as capacidades e objetivos de cada uma das partes. Então, esse foi um trabalho que está em andamento ainda, deve estar 60% ou 70% feito na escrita, mas está um trabalho do cão por causa do grande volume, mas está andando e estou aqui nas fases finais de teorizar isso e fazer a publicação desse trabalho que deve acontecer entre esse ano e o próximo ano.
Então, pesquiso muito isso, sou professor do INSPER no curso de Direito para Startups, sou professor convidado na Escola Superior de Empreendedorismo do Sebrae São Paulo, falando sobre finanças e evaluation para startups. Sou professor na Go New Academy, onde eu trabalho especificamente conceitos de inovação para conselhos de inovação. Tem um curso rodando com eles, que é o C2I, que é a certificação em conselheiro de inovação, que visa formar a alta liderança de gestão e os conselhos e a governança das empresas tradicionais para que elas consigam entender e ter pessoas habilitadas a entenderem o universo da inovação, a importância e como se conduz e como se deve conduzir a inovação em empresas estabelecidas e, juntamente com isso, a interação entre empresas estabelecidas e startups. Tenho um bom conhecimento do mercado de PropTech e de Construtech, como ele funciona. Então, é um mercado que de fato, estava crescendo muito antes da Covid. A Covid não parou o crescimento desse mercado, então os negócios imobiliários continuam muito quentes. Aliás, interessante entender que esse posicionamento que se tomou na reação à Covid-19, porque era um fator desconhecido, ninguém sabia o que ia acontecer, existiu aí uma reação voluntária das pessoas de não se deslocarem, de se protegerem, de ficarem em casa, existiu uma intervenção estatal pesada que obrigou muitos a ficarem em ambientes que eles até não queriam ficar, por causa da necessidade pelo Estado de fechamento de áreas públicas, de áreas de trânsito público. Qual vai ser o benefício disso? Cabe aos historiadores julgarem, não a nós aqui, a gente ainda não sabe dizer o que vai acontecer. Então, por enquanto, parece que é uma reação que talvez tenha sido exagerada para a consequência, mas não dá para saber até que a gente consiga ter passado pelo olho do furacão, pelo problema aí. Então, eu brinco que é um vírus que não tem 1 ano de idade, todo mundo tem certeza de que você acha que vai acontecer? Eu não tenho certeza se todo mundo que se contaminou não vai virar zumbi daqui a 6 meses. Imagina o que vai acontecer mês que vem com esse negócio. Então, assim, a gente ainda não sabe o que é, ainda é tudo muito imprevisível, mas o que parece ser a configuração é de que, de fato, vai haver uma mudança significativa na forma como as pessoas consomem espaço físico, na forma como elas consomem equipamentos disponíveis para que ela faça as interações diárias que ela tem que fazer. Então, uma coisa que foi extremamente chocante. Eu, por exemplo, eu tinha uma casa de praia que eu usava de finais de semana quando eu usava. Eu estava nela em março, quando o Dória decretou que a cidade ia fechar, a intervenção estatal de que fecharia tudo, e continuei. Estou nela até hoje. Montei esse estúdiozinho aqui que vocês estão vendo, porque as coisas não são mais presenciais. Comprei aqui um equipamento de áudio e vídeo para continuar dando palestra e dando aula, e estou aqui dando palestra e dando aula de uma casa de praia. Então eu sempre falava, o dia que tiver transporte aéreo individual, como Uber e Embraer estavam fazendo, eu ia morar na praia, porque em 40 minutos eu chego na cidade. A Covid mudou um pouco a relação, eu acabei vindo morar na praia antes até da existência do transporte individual autônomo aéreo, que a Uber já está há muito tempo pesquisando, aí, algum tempo, pelo menos uns 2 anos, pesquisando junto em Embraer. Então, essa nova configuração trouxe mudanças ao setor que são muito profundas. Ninguém sabe como é que vai ficar a situação dos escritórios. Mas e os coworkings? Será que o coworking ele não vai sofrer tanto quanto o escritório, porque vai haver uma migração do escritório para o coworking? É uma possibilidade. A gente já viu acontecer? Não. Será que as pessoas, uma pesquisa que eu vi recentemente, diz que no Brasil, por volta de 30% dos funcionários têm capacidade funcionários intelectuais têm capacidade de fazer homeworking, né? De fazer trabalho remoto em casa. Será que a redução da necessidade de uso desse real estate de escritório vai ser dessa mesma ordem? Será que todo mundo que tem o potencial de ficar em casa vai ficar? Outras pesquisas dizem que das pessoas que ficarem em casa, 30% quer voltar ao escritório, 70% quer ficar em casa. Note que cada pessoa tinha uma estratégia de espaço físico antes da Covid. Então, eu tinha uma estratégia que eu tinha um apartamento pequeno e confiava muito no equipamento urbano nas proximidades de onde eu morava. De repente, o equipamento urbano fechou.
E muita gente foi pega de surpresa. Fecharam os cafés, fecharam as ruas, fecharam os shoppings, fecharam os clubes, fecharam as praças. As pessoas foram pegas de surpresa, porque elas tinham um planejamento de uso da propriedade, de uso do espaço físico, que foi alterado compulsoriamente da noite para o dia, e de repente a vida que ela tinha ficou uma vida completamente diferente. E isso está levando muita gente a repensar o seu relacionamento com o espaço. E isso impacta diretamente, obviamente, nos negócios de construção e de real estate, mas também nas empresas de tecnologia que servem esse mercado de construção, de real estate e de PropTech no geral. Então, como é que a gente vai ver, como é que vai ficar o pós-Covid? Ninguém sabe. Está parecendo que vai ficar alguma coisa em que as densidades maiores não vão ser tão significativas no futuro. Então, as pessoas que moravam num lugar que tinha muita densidade, que provavelmente pagavam muito caro e tinham espaços reduzidos em relação ao potencial, vão rever essas políticas, porque algumas delas simplesmente não aguentaram ficar num apartamento de 50 metros quadrados, quando era perfeitamente natural antes dessa situação. Muita gente que saiu dos centros urbanos já está cogitando não voltar a esses centros urbanos, e os escritórios já estão agora muito mais avançados por causa do crash course, aí, por causa da imersão forçada em digitalização do seu trabalho. Eu assisti uma live com 3 presidentes de 3 grandes bancos, e o presidente do Bradesco falou uma coisa fantástica, o Lazar. Ele falou o seguinte: nós estávamos em 2019 tentando entender como é que a gente geria 300 pessoas no trabalho remoto, nos trabalhos no seu home office. De repente nós tínhamos 50 mil pessoas em home office de um mês para o outro. Então, toda a inércia que existia nessa digitalização, ela não pode voltar. Você não pode falar, gente, volta para cá e vamos repensar no escritório, porque tem muita gente que simplesmente não vai aceitar. Então, uma das novas condições do trabalho é: eu vou poder fazer home office? Qual vai ser a minha taxa possível de home office? E isso vai afetar as empresas e, por conseguinte, os espaços compartilhados, os escritórios, os espaços em que pessoas trabalham e compartilham. E as pessoas que agora podem fazer mais home office com mais frequência, será que elas têm a mesma necessidade de ficar nos centros adensados? Ou será que agora elas podem procurar um lugar que seja mais conforme com a sua necessidade de bem-estar? Será que eu posso morar num condomínio? Será que eu posso morar no interior? Será que eu posso morar na praia? Será que fica viável a quantidade de interações presenciais que eu vou ter continuar nesse mesmo lugar? Então a gente está agora num turning point, né? Que ninguém sabe exatamente o que vai ficar. Você quer ver aquela brincadeira? Será que todas as escolas vão ser obrigadas a voltar a serem presenciais? Ou será que as escolas vão agora ter alguma coisa mais mista? Porque ninguém imaginava uma criança de 10 anos fazendo teleaula 6 meses atrás, e no entanto é uma realidade. Muito da opção de vida das pessoas tem a ver com aqueles que têm família, com que tipo de escola ela vai encontrar. Será que eu consigo ter a escola que eu vou encontrar sem precisar estar naquela região onde a escola atende no futuro? Isso é o que ainda nós precisamos ver, como vai ficar o pós-Covid, como é que essa digitalização vai ser, vai continuar progredindo, ela vai regredir um pouco, ela vai ficar em algum lugar no meio do caminho entre o que estava antes e o que está agora, ou ela vai passar um dos boundaries e continuar essa inexorável caminhada do aumento da digitalização? Ela foi acelerada. Será que quanto ela vai voltar e como é que ela vai caminhar depois? Isso tem tudo a ver com como vai ficar PropTech, Real Estate e Construtech. Legal, Marco. A gente tem um pouco menos de 10 minutos aí para o painel e já tem algumas perguntas aqui que eu gostaria de direcionar para vocês, que a nossa audiência foi fazendo. Eu vou começar perguntando para o Bruno. O Bruno, inclusive, teve uma matéria há um tempo atrás, saiu na Smartus, falando que o PropTech foi o segundo grupo com maior nível de investimento, ficando atrás somente das fintechs, se eu não estou enganado. Você que está atuando com isso no dia a dia, está à frente disso, você acha que isso é uma aposta dos investidores ou, de fato, é um reflexo da maior utilização de tecnologia por parte das empresas do mercado imobiliário? Legal. Assim, eu vejo que não tem porquê, né, um setor que tem a relevância, que tem atividade de construção e setor imobiliário, não ser também um setor relevante nos investimentos em tecnologia, né? Em qualquer país que você vai no mundo, você tem esse mercado como sendo extremamente relevante na geração de emprego e contribuição para o PIB.
Então, acho que o setor, né, de 2017 para cá, ele começou a evoluir e, como consequência, ele começa a ser mais representativo quando comparado com outras indústrias, né? Então, acho que é isso que está efetivamente acontecendo. Ano passado, a gente teve, né, o advento de ter tido aí tanto Quinto Andar como Loft despontando aí como 2 unicórnios desse mercado, né? Então, só eles sozinhos concentraram grande parte do capital. A gente tem figura da Madeira, né, como um player de e-commerce, trabalhando com itens também relacionados a esse mercado. Então, isso naturalmente, né, e também a questão do SoftBank, né, que na tese deles, eles olham bastante para esse vertical. Então, naturalmente, isso alavancou muito os investimentos. Mas é fruto de um processo que já vem acontecendo, né, nos últimos 4 anos. A gente vê exatamente o mesmo fenômeno acontecer lá fora. Quando a gente olha a curva de criação de startups no Brasil e nos Estados Unidos, a gente vê o mesmo comportamento. A diferença lá que começou em 2010, 2011, né, que começou a partir de 2014, 2015 a se intensificar. Então, é basicamente o mesmo fenômeno que está acontecendo aqui. Então, eu vejo que a gente tem uma combinação, acho, de vários fatores, né? A gente tem um mercado que mergulhou em uma crise, né? Então, o setor, aí, a partir de 2014, enfrentou uma crise severa, e crise é uma ótima oportunidade para mudança, uma ótima oportunidade para você, pela necessidade, ter que se obrigar a tentar fazer diferente. Então, isso impulsionou muito os negócios. A gente teve aí a ascensão do mercado de venture capital no Brasil como um todo, né, não só nesse setor. Então, isso trouxe muita visibilidade também para as startups desse segmento. A gente teve aí o movimento das grandes empresas, né, com seus programas de inovação, né, como foi falado, André Gutierrez, Cirela, Gerdau. Então, todos começando a chamar startups para se aproximar e fazer parcerias e alavancar negócios. O próprio caso do Quinto Andar, que teve uma parceria lá atrás super relevante com a Cirela, que fez toda a diferença. Então, tudo isso acho que ajudou a impulsionar. E o investidor, naturalmente, né, ele está em busca dessas oportunidades, está acreditando que, de fato, essa transformação digital está abrindo aí oportunidades para grandes negócios, como já tem se provado. Então, o número nada mais é do que consequência disso. É difícil simplesmente comparar, assim, o fintech com construção, com agro, porque tem algumas zonas cinzas, né? Então, uma empresa que é uma real estate fintech, né? Você olha na categoria de fintech, você olha na categoria de proptech. Então, eu particularmente não gosto tanto da comparação entre mercados, né? Porque tem muitas inovações que são cross. Mas é fato, né, que hoje o setor representa aí já mais de 5,5% das startups no Brasil, e cada vez vai ser mais relevante, né? E isso, a participação em si vai variar em função de momento, mas hoje não tenho dúvida em afirmar que o setor já é um do top 4, 5 aí dos segmentos priorizados pelos investidores. Legal. A gente estava nos minutos finais, eu tenho uma última pergunta que, na verdade, eu gostaria de ouvir a opinião dos três para a gente encerrar o bate-papo. A pergunta foi do Edson Alves, com base em algo que o Poli falou. Poli, na pesquisa que você mencionou sobre o relacionamento de empresas e startups, o que aparece como maior barreira? Ele complementou: vejo que é difícil acertar na escolha do parceiro, mesmo tendo clareza das maiores dificuldades. Como ele mencionou a pesquisa do Poli, eu vou pedir para que o Poli comece respondendo. Na sequência, eu gostaria de ouvir o Sérgio e o Bruno também para encerrar, sobre a opinião deles, estando à frente, junto das startups, sobre quais barreiras são mais comuns nesse relacionamento. Olha, eu acho aqui, a minha opinião, que a barreira mais comum e a mais relevante, Edson, é o desconhecimento das necessidades do outro lado, seja por parte da empresa tradicional, seja por parte das startups. Então, entender que tipo de associação faz sentido e depois, claro, ver se o tipo que faz sentido consegue ser implantado pela sua empresa ou pela sua startup. Nem todo tipo que faz sentido é possível em qualquer empresa ou em qualquer startup. Primeiro, entender quais são os benefícios, quais são as necessidades dos dois lados, e depois disso, eu, como empresa, consigo suprir as necessidades da startup, o que ela precisa para dar certo? Eu, como startup, consigo suprir as necessidades da empresa, o que ela está esperando de mim? Então, eu vejo aí startups que não entendem o mundo corporativo e não entendem muito bem como as empresas funcionam, e empresas que não têm estrutura interna capaz de fazer o relacionamento que elas precisam para suprir as startups, que não tem um procurement que aceita fazer contratos, que não tem um financeiro que consegue ter um budget mais flexível para fazer o projeto esse ano e não o ano que vem. Estrutura de budgeting, como se faz uma McKinsey budget tradicional ou o orçamento base zero, são uma catástrofe para quando você tenta inovar. As
empresas, as melhores geridas financeiramente, são péssimas inovadoras, grande parte por causa do sistema de budgeting que elas usam. O meu jurídico está pronto para assinar um contrato? O meu financeiro está pronto para fazer o pagamento num tempo hábil e não tentar apertar a empresa para receber daqui a 6 meses com 10% de desconto? A minha empresa consegue ser um parceiro viável para a startup? E do lado da startup, vocês conseguem ter o profissionalismo e a qualidade que a empresa necessita para esse relacionamento que vocês vão ter com ela? Então, a principal barreira é a falta de compreensão de um lado em relação ao outro e a falta de compreensão do próprio umbigo por parte dos dois lados. Legal. Isola, quer complementar? Tá no mudo. Abrangeu todo, eu diria que ele raspou na trave no assunto jurídico, um assunto de uma startup inovadora que nasce dentro do CETEC e em tantos outros ambientes. A questão, por exemplo, que o Brasil hoje relega, coloca em segundo plano, mas aqui é mandamento, é propriedade intelectual, é patente. É uma coisa que dentro da grande empresa, desde o CEO, como o Poli disse, os departamentos, interdepartamentos da grande empresa e o jurídico da empresa que tem uma visão e uma abordagem desse aspectozinho que eu estou dizendo para que saia um contrato jurídico que as duas partes se sintam ganhadoras. Eu abordaria esse aspecto. E dentro das grandes empresas, a falta de uniformidade em interdepartamentos. Você vê que o CEO às vezes quer, o marketing quer, mas tem um meio de campo que precisa unificar e saber como é que põe uma startup ali na mesa deles do lado. Esse é mas o Poli praticamente legal. Pegou Bruno, tudo. A visão é a mesma aí da Terracota? Eu acho que para complementar, né, o mercado de construção e setor imobiliário é muito marcado pela regionalização, então os grandes players representam um pouco, né, em termos do todo, né. Acho que essa é uma característica muito forte nesse mercado, então tem muita construtora, incorporadora, imobiliária de médio, pequeno porte, que dominam o mercado local, que os grandes não conseguem atuar muitas vezes. E para esse cara, né, acho, falando desse público, eu vejo que, às vezes, ele tem dificuldade, né, vendo, né, tanta possibilidade e começar a agir. Só que esse cara tem um contexto que é muito mais fácil dele começar a agir, né? Quando você tem uma empresa, uma consultora de pequeno, médio porte, né, muitas vezes o dono, né, tá ali do lado, ele mesmo está aqui participando, né, num evento como esse, e aí começar é muito mais simples, né? Se você é dono da empresa, quer começar a resolver um problema, quer começar a tentar inovar, cara, pega um problema e escolhe alguém que possa atacar esse problema, né? E aí você precisa ter clareza do que realmente é importante ou não. Eu vejo quando se comenta da dificuldade, né, de achar startup, de selecionar startup, às vezes também se complica demais. Para mim é uma relação, às vezes, mais simples de, cara, eu tenho um problema, quem que resolve, né, avalio se atende ou não atende, roda uma POC, funcionou, contrata, não funcionou, não contrata. Às vezes sofistica demais algo que pode ser muito mais simples, né? E aí fazer a conta, né, de ROI, se você tem clareza do problema, fica fácil também, porque você sabe quanto aquilo te custa, né? Se você sabe que aquele problema te custa, sei lá, 2 milhões de reais por ano, né, quando a startup te apresenta uma proposta, fica fácil de saber se aquilo está caro, se está barato, se vale o investimento, se não cabe. Então, meu recado fica aí para os empreendedores, né, de pequeno, médio porte, empreendedores locais, que às vezes o primeiro passo, né, é fácil de ser dado, né, comece, né, é melhor do que ficar esperando e não fazendo nada. Se eu puder só complementar um instante, Leonardo, uma das grandes causas dessa barreira em si é a falta de conhecimento dentro da empresa e até dentro da startup. A startup está até mais tendida a buscar esse conhecimento porque ela vê naquilo como talvez uma importância maior na interação com a empresa do que a empresa vê com ela. Mas a falta de conhecimento é um dos grandes fatores, é não ter pessoas dentro da alta gestão, é não ter pessoas dentro do conselho que entendam da necessidade, que é o primeiro passo, a necessidade de inovação, entender que sem inovação dentro da empresa tradicional, ela não se pereniza, ela tende a ficar obsoleta em relação ao mercado. Depois disso, entendi que eu preciso de inovação. Tá, cadê os profissionais de inovação? Pasme, não tem um curso de bacharelado em inovação em nenhum lugar do Brasil. Então aí você
padece de encontrar aonde está o conhecimento que vai me auxiliar nesse processo. A academia está mal e mal começando a arranhar o tema inovação, ela está começando a entender que isso deveria demandar pelo menos uma especialização específica e coisas ainda estão começando a acontecer. Então, a melhor saída aí para uma empresa que entendeu o que precisa, olha, inovação é necessária, não sei como fazer, busca ajuda, tem consultoria para isso, tem diversos players que podem fazer isso, mas contratar alguém está muito difícil porque não tem formação específica. É mosca branca, né? Quem tem tá caro, é difícil de achar. Léo, 5 segundos. Diga. 5 segundos. Sabe aonde tem essa especialização? Claro, nos MBAs, nas pós e na minha aula na FIA de inovação e empreendedorismo, tem essa matéria que eu dou uma grade lá na FIA e outra dentro do CIETEC. Pronto. Isso, mas são todas escalas relativamente pequenas. Exato. Na USP, mas são em pequena escala. O profissional egresso aí é um cara difícil de encontrar. Então, por exemplo, agora no C2I, que eu estou lecionando, tem 35 membros de sêniores, C-levels e conselheiros que estão saindo ali com uma certificação de uma pessoa que pode atuar com inovação em nível de conselho. Então, a gente está falando de profissionais que conseguem sentar como um conselheiro na empresa. Meu nesta empresa vai ser em relação à inovação. Então, para um conselheiro independente, é um dos grandes problemas. Então, legal, tem alguém lá embaixo super inovador, aí o CEO da empresa olha e fala, não estou entendendo, o conselho olha e fala, cadê o EBITDA? Eu não quero saber esse negócio de inovação, eu quero saber do resultado financeiro. Se não tem alguém que consiga imprimir na alta gestão da empresa que é importante que o EBITDA é o resultado de hoje, mas a inovação é o que garante o EBITDA de amanhã, se isso não fica claro para as instâncias superiores da empresa, a coisa não gira. Então eu tenho uma inovação que é errática, ela consegue, que eu brinco, na orelhada, então o cara consegue fazer uma inovação, mas ele faz na orelhada, porque tinha alguém lá embaixo que foi teimoso o suficiente para fazer, aí essa pessoa vai embora, ninguém entende que parou de inovar, porque na verdade não tinha processo, não tinha estrutura, não tinha estratégia, acontecia pela resiliência de alguém que fazia isso provavelmente contra muita gente, e a hora que os outros ganharam e ele perdeu, a coisa para de acontecer. Então a falta de conhecimento é complicada. Se você realmente quer começar nesse processo, procura profissionais que saibam, procura consultorias que consigam fazer, procura gente que consiga te ajudar no processo. Legal, legal. Como já deu para perceber, é um papo que iria por horas aqui. São várias provocações para os executivos, para as empresas, para os profissionais que estão nos assistindo, né? Mas realmente, como a gente está com mais de 40 painelistas, a gente acabou correndo, apertando um pouco, mas eu prometo para a audiência que a gente vai conversar com esses nossos 3 especialistas que estão aqui e vamos fazer acontecer um bate-papo, uma live dedicada sobre inovação com 1 hora, 1h30, e aí sim trazendo todas as questões, todas as provocações, sem precisar correr com nada. Eu prometo para a audiência que eu vou tentar alinhar aqui com os 3 uma live sobre isso com 1 hora, 1h30 de duração. Pode ser? Sérgio, Bruno e Marco, muito obrigado pela presença. Valeu. Por tirar 40 minutos do tempinho de vocês para compartilhar e provocar um pouco a nossa audiência. Valeu. Obrigado pelo convite. Valeu, Léo. E o Poli tem que dizer como é que está o estoque de gravatas lindas dele. Eu tenho mais de 40 hoje, mas faz tempo que eu não consigo comprar uma. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.